Sentados, amados irmãos, celebramos hoje a festa de Corpus Christi. A palavra Corpus Christi significa corpo de Cristo em latim. É uma das festas mais antigas da igreja no que diz respeito à Eucaristia. É um desmembramento daquela grande festa da noite da Quinta-feira Santa, quando Jesus, reunido com os seus apóstolos, instituiu para nós o sacramento do amor, o sacramento da unidade, o sacramento da caridade, que é a sua própria presença em corpo e sangue, alma e divindade, presente no pão e no vinho consagrado. A festa de Corpus Christi, ela remonta do século XIII, quando conta-nos a história, uma belíssima história, que Santa Juliana teve uma visão de que deveria haver toda a igreja uma grande festa em honra à Eucaristia. E esta mulher, uma freira agostiniana, foi até o Papa pedir para que o Papa pudesse instituir no calendário romano da igreja uma data em que pudesse celebrar a festa da Eucaristia, além daquela data da Quinta-feira Santa, já habitualmente celebrado naqueles tempos. E o Papa então, meio assim, pensando se ia, se não ia, pediu um sinal para Deus em suas orações. E conta-nos a história que um sacerdote na cidade de Praga, hoje a República Tcheca, ele estava celebrando a Eucaristia. E aquela cidade, aquele país, toda a Europa, passava por um certo ceticismo, não muito diferente do que nós vivemos hoje. Um certo ceticismo em todas as partes do mundo. A Europa hoje precisa ser reevangelizada. Já não há mais católicos, já não há mais cristão na Europa. Eu tive a oportunidade de participar de uma missa na França, uma missa dominical, com 5 pessoas: o padre, o coroinha, eu e mais 2 pessoas. Missa dominical, sem canto, sem nada. A missa durou igualzinho a missa do Padre Leandro, 25 minutos, né? 25 minutos, porque o sentido da fé já não está mais presente naquele povo. E naquela época, já no século XIII, havia também esse ceticismo que tomava conta de toda a igreja. E aquele padre, celebrando, Padre Pedro, ele se chamava, celebrando, no momento da consagração, com uma certa dúvida no seu coração, se naquele momento estava acontecendo de fato a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É um termo filosófico para dizer da mudança de essência que acontece nas espécies que são consagradas. O pão deixa de ser pão, torna-se carne. O vinho deixa de ser vinho, torna-se sangue. A aparência continua a mesma, mas na essência já não é mais pão, já não é mais vinho. Tem gosto de pão, tem gosto de vinho, tem aparência de pão, aparência de vinho, mas na essência, após as palavras da consagração, após a invocação do Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho, deixa de ser pão, deixa de ser vinho. Há dúvida em seu coração, mas ele celebrava, foi escorrendo por suas mãos e caindo sobre o mármore do altar. Até hoje existem as marcas do sangue no mármore do altar daquela igreja.
E aquele homem então caiu numa profunda intimidade com o Senhor, e dali para frente nunca mais duvidou. E levaram este caso ao conhecimento do Papa, e o Papa olhou para aquilo, viu as espécies consagradas, porque recolheram aquele pedaço de pão, recolheram um pouco de vinho que sobrou, e olhou para tudo aquilo e disse: Corpus Christi, este é verdadeiramente o corpo do Senhor, este é verdadeiramente o sangue do Senhor. E providenciou uma grande procissão pelas ruas daquela cidade até a catedral, e levaram, conduzindo o pedaço do precioso corpo do Senhor e um pouco do precioso sangue do Senhor, e conduziram pelas ruas a primeira procissão pública de Jesus presente na Eucaristia. E enquanto o povo passava, enquanto o bispo passava, o cardeal passava, o povo ia arrancando as blusas, ia jogando pelas ruas, ia jogando flores, para que o Santíssimo Sacramento pudesse passar. Daí que vem a tradição de se fazer tapetes pela rua. Irmãos, que pena que em muitas paróquias se perde este costume belíssimo de se realizar o tapete. Que pena que muitos não tenham consciência do valor artístico, do valor da evangelização que um tapete confeccionado faz e realiza na vida da comunidade. Nós pudemos ver hoje cedo mais de 300 pessoas envolvidas, trabalhando na confecção dos 400 metros de tapete, divididos em 13 temas. A comunidade unida, todos trabalhando, os movimentos unidos, as pastorais unidas, trabalhando em vista da comunidade, em vista do bem comum, e gente de todos os cantos, passando a manhã toda, contemplando a beleza daquele trabalho artístico, porque Deus também fala pelo belo, Deus fala pelas obras, Deus fala pela beleza das coisas. Por isso que tudo que diz respeito a Deus tem que ser tudo de melhor, tudo de bom, o melhor material possível, sem se preocupar com o dinheiro, sem se preocupar se vai faltar dinheiro para pagar as contas ou não. Deus provê, Deus não deixa faltar. Quando nós nos colocamos a serviço da igreja, a serviço do Senhor, para o bem do nome do Senhor, para proclamar o nome do Senhor, não há nada que possa nos derrotar, nada nos falta, tudo é nos dado em dobro para a honra do Senhor. E desde aquele dia então, o Papa Urbano IV instituiu a festa de Corpus Christi em 1264 para toda a igreja, e desde então, sempre na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, se celebra no mundo inteiro a festa da presença real de Jesus em nosso meio. O que é, irmãos, a festa de Corpus Christi, senão esta certeza de que o Senhor está no meio de nós? Deus, o Senhor Jesus, irmãos, poderia ter escolhido diversas formas, diversos modos para perpetuar a sua presença entre nós, mas Ele escolheu ficar na Eucaristia de modo sublime, de modo sacramental. Ele escolheu este modo para perpetuar a sua presença entre nós, porque Deus, Ele é próximo de nós, o Senhor é próximo a nós, irmãos. Não é um Deus longe de nós, não é um Deus distante, indiferente, como cantamos no começo da missa. Não é um Deus indiferente à nossa dor, aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Não, Ele é um Deus que está ao nosso lado, nos dando vida, nos dando vitória a todo tempo, a todo instante.
E o modo mais sublime para experimentarmos esta presença real de Jesus é na Eucaristia, irmãos. Nos afastamos do Senhor. Basta um problema, basta uma dificuldade e já fugimos. Eu já disse isso uma vez. Eu não entendo quando alguma pessoa vem conversar comigo, vem se confessar, fazer direção espiritual e diz: padre, eu estou afastado da igreja porque eu passei por tantos problemas, por tantas dificuldades na minha casa, com o meu marido, com os meus filhos, eu acabei me afastando da igreja, me acabei afastando da Eucaristia, padre. Olha, irmão, se você tem problema, o teu lugar é na igreja, o teu lugar é junto do Senhor, o teu lugar é comungar da palavra e comungar do pão vivo que te alimenta e que te dá vida. Não é se afastando da igreja, não é priorizando outras coisas na tua vida que as coisas vão se resolver, não. É estando num profundo contato com o Senhor que você verá a vitória de Deus na tua vida. Moisés hoje vem nos recordar: lembra-te de tudo que o Senhor fez na tua vida. Recordar, irmãos, pela palavra, aquelas maravilhas que o Senhor realizou, e recordando, voltar para o Senhor e formar um corpo para podermos ser de fato a igreja que Deus espera de nós, comungando do corpo do Senhor, comungando do sangue do Senhor, deixando-nos penetrar pela força de Deus em nossa vida. Comungar o corpo do... Nós vamos sair em procissão pelas ruas do bairro, levando o Santíssimo Sacramento à nossa frente. Mas essa procissão vai acabar, e nós, depois dessa procissão, durante os nossos dias, precisamos ser outros sacrários, precisamos ser outros ostensórios que porta o Senhor Jesus, de modo que todas as pessoas que se encontrarem conosco digam: ali está um católico, ali está alguém que acredita na força do teu Deus, ali está alguém que experimentou o poder de Deus na sua vida. Portanto, irmãos, celebremos esta festa hoje com alegria, manifestando publicamente o nosso amor, a nossa devoção, o nosso zelo por Jesus presente na Eucaristia. Irmãos, na procissão não irá apenas uma imagem, não irá apenas uma recordação, como fazemos nas procissões dos santos, quando colocamos a imagem do santo, a imagem de Nossa Senhora. Naquela imagem está apenas a representação, a recordação de alguém que realmente viveu e existiu e soube dar sentido à tua vida na palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós não levamos apenas uma recordação, nós levamos uma pessoa, nós levamos o próprio Cristo. É Ele que nos conduz, é Ele que vai à nossa frente, abrindo para nós os caminhos da salvação, os caminhos da bênção. Por isso, adoremos o Senhor, por isso, amemos o Senhor, irmãos. Deixemos que o Espírito Santo toque os nossos corações, para que nós possamos ter um profundo zelo, um profundo amor pela Eucaristia, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Sejamos um povo adorador, irmãos. Sejamos uma paróquia que ama o Senhor Jesus, que adora o Senhor Jesus, que se prostra na presença do Senhor, porque sabe que nele está a fonte da nossa vida, a fonte da nossa salvação, a fonte da nossa vitória. Glorifiquemos, louvemos o Senhor por Ele ter querido estar no nosso meio, perpetuado para sempre na Eucaristia. Celebrando, renovando o sacrifício redentor da cruz, enquanto tiver um católico, enquanto tiver um cristão na face da terra. A Eucaristia tem um poder de cura, a Eucaristia nos renova, a Eucaristia nos transforma. Amemos o Senhor e sejamos um povo adorador, um povo que sabe em quem coloca a sua esperança, em quem põe a sua confiança. E a nossa confiança
é Jesus, o Senhor, presente no pão consagrado, presente no vinho tornado sangue para a nossa salvação. Amém, irmãos? Amém. De pé, professemos humildemente a nossa fé.